formava um aglomerado de tendas de couro, onde quase 50 famílias moravam juntas. Uma fonte de água potável fora protegida no centro da vila, para saciar camelos e mulas, provendo tudo o que a comunidade necessitava para o próprio sustento. Eram caçadores, coletores e nômades, não conheciam a agricultura e, aos poucos, desenvolviam uma forma limitada de comunicação pictográfica. Trabalhavam em equipe, estocavam alimentos, costuravam roupas, pintavam suas aventuras nas paredes das cavernas, talhavam armas em pedra, osso e madeira. Um besouro zumbiu sobre as barracas quando uma nuvem vermelha recobriu o céu matinal. Ventou forte, as crianças correram, os animais se agitaram. Um dos aldeões pôs a cabeça para fora da tenda, pedindo que os demais não se assustassem. Saiu com os pés descalços, tocando o chão arenoso. Andou sozinho por várias milhas para reverenciar a explosão. Não era moço, tampouco era velho. Ligeiramente calvo nas entradas sobre a testa, tinha o rosto maduro e barbudo, os dedos grossos e a face robusta. Olhou para as montanhas e viu uma figura dourada aparecer na sua frente. O frágil tecido da realidade lançou vibrações no momento em que a aura se condensou, com os contornos se tornando visíveis para enfim se manifestarem na imagem de uma criatura quase humana. Trajava uma armadura de ouro que o cobria inteiramente. O elmo era na verdade um capacete finíssimo, uma touca metálica que protegia a cabeça, deixando o rosto à mostra. Os cabelos cor-de-mel desciam soltos pelas costas, onde as duas asas de penas brancas se dobravam num vinco. A silhueta era delgada, com traços serenos. Da cintura pendia uma bainha metálica, escondendo a lâmina da inigualável flagelo de fogo. Gabriel, o mestre do fogo, saudou o aldeão ainda prostrado. Levante-se, meu amigo, respondeu o arcanjo com a mão direita erguida num gesto de cumprimento. Não há razão para formalidades. Sua visita nos enche de alegria. Ele falava por toda a aldeia. Contei sobre vocês aos meus filhos. Estão todos ansiosos para conhecê-los. Jovens e velhos, homens e mulheres, caçadores e artesãos. Talvez não seja a melhor hora. A expressão de Gabriel era fria. Venho em nome do arcanjo Miguel, o príncipe supremo das legiões. Temos ordens especiais para você, sentinela, que precisam ser cumpridas à risca. O aldeão sentiu um aperto no peito. Não podia ser coisa boa. Como posso ampará-lo, gigante? Sua missão neste plano está concluída. O tom era áspero agora. Conclamamos seu regresso aos 7 céus. Convoque os outros sentinelas. Só você saberia chamá-los. Todos que ainda vivem no Éden devem retornar à casa de Deus. Mas por quê? Com que finalidade? Gabriel observou o acampamento e fez uma longa pausa antes de divulgar a notícia. Os arcanjos decidiram que os mortais não são dignos de continuar existindo. Vamos exterminá-los enquanto há tempo. E para isso precisamos da sua ajuda. Necessitamos do apoio de todos. O aldeão fechou a cara e deu um passo para trás. Não acreditava no que tinha escutado. O quê? Murmurou, quando finalmente conseguiu se expressar. Quando? Como? Em breve, muito breve, vamos esfriar o planeta, expandir as regiões polares, congelar os mares, lagos e rios. Não sobrará um só terreno para manchar a criação. Será feito. Está decidido. Não! Era chocante demais. Isso é heresia! Quem são vocês para interromper o curso de uma espécie inteira? Quem são os arcanjos para falar em nome de Deus? Fomos legitimamente escolhidos por Deus. Relembrou com autoridade magistral. O 7º dia não é dele, é nosso. Nosso tempo, nosso reino, nossa era. Não há coisa alguma acima de nós. E a palavra? Esqueceram-se da palavra? A palavra? Não fosse tão sério, Gabriel teria gargalhado. Dê uma olhada para si mesmo. Tudo o que fizeram desde que chegaram aqui foi corromper as ordens divinas, misturando-se aos humanos, fornicando com as fêmeas, acasalando com esses animais das cavernas. Os mortais são fracos, inúteis e de natureza malévola. São assassinos desonrados, egoístas e perversos.
Não vou negar. O aldeão abaixou a cabeça. Mas nem tudo que provém da natureza humana é necessariamente cruel. São seres de espírito indomável, livres como nunca fomos e nunca seremos. Talvez por sua capacidade de gerar vida, exercitam um tipo de amor sagrado, sublime, puramente divino. Se eu os conhecesse melhor, entenderia o que eu estou dizendo. Esse tipo de coisa jamais acontecerá. Foi direto ao ponto. O que ofereço é simples. Retorne e será consagrado. Todos que insistirem em ficar morrerão em desonra. Então morreremos. Escolhemos morrer. Temos uma missão e permaneceremos em nossa morada até o momento do despertar. Gabriel discordou com a cabeça. Tocou o punho da espada, mas não chegou a sacá-la. O príncipe sabia que seria difícil convencê-lo, Sentinela. Por isso me enviou. O que você não entende é que também tenho uma missão. Uma que vou completar. O que o Rafael pensa disso? Ele se referia ao arcanjo, chamado de Cura de Deus. O que ele tem a dizer sobre esse cataclismo que planejaram? Rafael não tem qualquer poder sobre nós. Ele fará o que lhe for ordenado, assim como você. Ameaçou puxar a arma. Vou dar o último aviso. Retorne comigo. É uma ordem. O aldeão enrijeceu os músculos, pronto a lutar para defender sua causa. Estava claro que não cederia tão facilmente. Das costas, brotaram 2 asas cor de areia. Só existe um que pode me dar ordens, e seu nome é Yahvé. O mestre do fogo relaxou a guarda. Essa é a sua resposta final. Essa é a única resposta. Espero que reconsidere. Ponderou, reunindo forças para se desmaterializar. Digo mesmo, arcanjo. E à medida que Gabriel ia sumindo, ele repetiu: digo mesmo. O gigante desapareceu na mesma nuvem que viera. E assim, a tempestade se dissipou. Mas ela voltaria. Mas pode ser. Quero saber o seguinte: você sabe o final, seu filho da mãe? Não só sei, como já contei pra Azaghal. É verdade. Ah, é? Mas por que você contou pra ele e não contou pra mim? Porque eu fui o primeiro a terminar de ler. Ah, vai se ferrar. O caminho para o salão estava enfim desguarnecido. Do topo quase não se enxergava a escada, entulhada de corpos, armas, pedaços de carne e muito sangue. Daniel e Urakin subiram a plataforma elevada e de lá escutaram um rugido cimério, misto de choro, uivo e rosnado. Contornando o lago do obelisco, os celestes então avistaram uma entidade sombria, uma criatura que os demônios apelidavam de Golem, um monstro autômato, criado pelos torturadores do abismo para servir como animal de carga e máquina de guerra. Os golems eram construídos pela casta dos Baals nas cavernas de Zandrak, no 3º círculo do inferno. Primeiro, os diabos manufaturavam a carcaça, misturando músculos, ossos e tendões, dando forma à besta gigante. Depois, abarrotavam suas entranhas de espíritos escravos, seres recém-chegados ao Sheol, almas que renasciam à imagem de larvas. O resultado dessa monstruosidade se manifestava em entidades dementes sem inteligência ou vontade, treinadas para destruir e matar. A besta galgou o segundo lance de escadas, esmagando os corpos no chão, avançando como uma muralha de ódio. Enquanto se aproximava, Urakin reparou que era parecida com um enorme cadáver, de 3 metros de altura e rostos que se contorciam através da pele, eternamente gritando, tentando sair. Se entrarmos, ele virá atrás, calculou Daniel. Não que o prédio vá durar muito tempo, mas é perigoso com Kyrie e Levi ainda lá dentro. Eu sei, anuiu Urakin. Não temos opção.
Seria uma luta decisiva. Poucos anjos haviam escapado vivos da batalha contra uma daquelas aberrações demoníacas. Urakin contraiu as pernas para resistir ao impacto. Daniel preparou a espada. O sangue escorria e pingava. Foi bom trabalhar com você, meu chapa. Nunca trabalhamos juntos, Daniel. Rebateu o guerreiro. Que isso fique bem claro. Só queria dizer que eu lamento pelo que aconteceu. O exilado estalou a língua. Você sabe, aquela história do Malaquim e tudo mais. Sempre esteve certo sobre mim. Não tem um pingo de honra. Escolheu uma péssima hora. Urakin tinha os olhos fixos no monstro que se avizinhava a cada degrau. Não terei outra chance. De qualquer maneira, nada disso importa mais. Urakin levantou a guarda. Se quer mesmo se redimir, pode me prometer uma coisa. Pelos velhos tempos? Claro. Conceda-me uma revanche. Preciso limpar o meu nome. Daniel julgou a proposta ingênua. Sorriu pelo canto da boca. Por que acredita que vai me vencer? Treinei anos para isso. Acho que ainda não entendeu, camarada. O golem subiu ao estrado. Não vou sair vivo daqui. A criatura urrou, tentando imprensar Urakin com as suas patas enormes, e o teria de fato esmagado, não fosse Daniel se lançar sobre ele, afastando-o da linha de ataque. O exilado deu uma cambalhota e se recompôs no mesmo instante, atravessou o eirado e enfiou a espada no ventre do monstro, que aparentemente nem sentiu a fincada. Respondeu com um chute, lançando o querubim vários metros à retaguarda, abrindo uma trincheira na escadaria, revolvendo terra e poeira. Urakin deixou sua posição para desferir um soco no joelho do golem. O ataque funcionou, porém a rótula se partiu com um som abafado. O tornozelo se dobrou e a criatura tombou para o lado, escorregando na pasta de corpos. Daniel assumiu a vantagem. Retrocedeu até a Praça do Mirante e escalou o obelisco com a agilidade de um tigre, sem errar um movimento, sem perder um só passo. Lá de cima, tomou um impulso e saltou sobre os ombros da fera, cravando-lhe a espada na nuca, perfurando a carne até a altura do peito. Mas os ataques, tão bem orquestrados, se mostravam ineficazes contra a anatomia satânica. O golem não possuía órgãos e muito menos coração. Era movido por uma colônia de vermes, espíritos loucos e desesperados, que não tinham noção do que era certo ou errado. Trepado no pescoço da besta, Daniel sentiu os dedos gigantes lhe apertarem a cintura para depois ser enfiado de cara no chão. Caiu esparramado, perdeu os sentidos e, nesse ínterim, o monstro se estufou para uma nova surtida, juntando as mãos para improvisar um martelo. Urakin viu que Daniel não resistiria a outra pancada. Os dois tinham suas desavenças, mas numa situação daquelas, não poderia abandoná-lo. Enterrou as unhas no pedregulho e com um só braço o levantou. Jogou o bloco contra os dentes do golem, mas para desviar a atenção, incitando o monstro a atacá-lo. A isca deu certo. E quando a besta veio ao seu encontro, o punho de Deus o agarrou pelas canelas. A criatura perdeu o equilíbrio, saiu rolando feito uma bola, desabou através da escada, mas se reergueu um segundo depois. Embora manco, o golem estava longe de ser derrotado. Daniel e Urakin regressaram à plataforma do templo, de onde tinham melhor posição. Estavam sangrando, exaustos, enfraquecidos após uma luta tão séria. Essa criatura não tem pontos vitais, resmungou o guerreiro. Só descobriu agora? Arfou Daniel. O que vamos fazer? Tenho uma ideia. Olhou para o frontispício da torre. Temos que improvisar. Improvisar? É o único jeito. Quando o monstro atravessou as pilastras, Daniel optou pela estratégia mais simples. Recuou alguns passos e, em vez de atraí-lo para o combate, preferiu atirar a espada. A lâmina penetrou no pé e saiu pela sola, cravando a ponta na rocha. O diabo ficou espetado no chão. Tropeçou, caiu com o nariz numa das colunas da fachada. A viga cedeu, destruindo todas as outras numa reação em cadeia, enfim soterrando a criatura numa pilha de escombros, triturando os vermes, encerrando-os para sempre nas duras pedras da enseada vulcânica.